Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos fundamentos da eletricidade. Os fenômenos elétricos ocorrem no interior dos materiais, por isso é importante entender como que é a estrutura atômica da matéria. Observem as fotos que estão aparecendo na tela. Nessas fotos nós podemos observar os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Do que todas essas coisas são feitas? Essa pergunta existe desde a antiguidade. Consideramos matéria aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa e peso. Algumas coisas não são consideradas matéria, porque não ocupam lugar no espaço, por exemplo, as ondas eletromagnéticas. A matéria é formada pela combinação dos elementos químicos. Veja alguns exemplos. A água é formada pelos elementos químicos oxigênio e hidrogênio. O sal de cozinha contém os elementos químicos cloro e sódio. Onde que nós podemos consultar todos os elementos químicos que nós conhecemos? Você acertou se pensou na tabela periódica dos elementos. Na tabela periódica dos elementos, nós podemos visualizar o símbolo de todos os elementos químicos conhecidos pela ciência. Essa tabela periódica normalmente é encontrada em livros de química. Se você tem um livro de química um pouco mais antigo em sua casa, certamente ele está com a tabela desatualizada, pois a tabela periódica passa constantemente por atualizações. Essa tabela que você está visualizando na tela, ela é atualização de 2018. Nessa tabela nós podemos ver o símbolo de alguns elementos mais conhecidos: o hidrogênio, o oxigênio, ferro, cobre, ouro, prata e todos os outros elementos conhecidos pela ciência. Imagine uma seguinte experiência: se eu pegar o elemento químico cobre e fosse possível eu dividi-lo infinitamente. Se eu dividir esse pedacinho de cobre em 1000 partes, eu terei 1000 pedaços de cobre. Se eu dividir em 1 milhão de partes, eu teria 1 milhão de pedacinhos de cobre. Mas vai chegar uma determinada partícula que, se eu conseguir dividir, essa partícula deixa de ser cobre, ela perderia suas propriedades. Como que é o nome dessa partícula que caracteriza a menor divisão possível de um elemento químico? Novamente você acertou se pensou no átomo. O átomo é a menor partícula que preserva as características de um elemento químico. Se eu pudesse pegar um átomo de cobre e dividi-lo, ele perderia as propriedades do cobre, deixaria de ser o cobre. Mesma coisa se eu pegasse um átomo de hidrogênio e dividi-lo, ele deixaria de ser o hidrogênio, ele perderia as suas propriedades. Para fins didáticos, nós representamos o átomo como se ele fosse uma pequena esfera. Então, nessa figura, nós estamos representando o átomo de oxigênio, que está na cor vermelha, e os átomos de hidrogênio na cor cinza. Os átomos, eles se agrupam formando moléculas. Portanto, nós podemos dizer que a molécula é formada por um conjunto de átomos. A molécula é a menor porção de uma substância que ainda possui as mesmas propriedades dessa substância. Na figura que está aparecendo na tela, está sendo representado a molécula da água, que é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Agora veja outros exemplos de moléculas. Na primeira figura temos a representação da molécula de metano, formada por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. No centro da tela temos a molécula do etanol, o álcool, formada por 2 átomos de carbono, 1 átomo de oxigênio e 6 átomos de hidrogênio. E por último,
nós temos a representação da molécula do cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. Essa molécula é formada por um átomo de cloro e um átomo de sódio. Nas figuras anteriores, nós representamos o átomo como se ele fosse uma pequena esfera, mas na verdade o átomo é formado por partículas ainda menores. Nessa figura que está aparecendo, nós representamos as partículas que formam o átomo. O átomo é composto por uma região central, que é chamada de núcleo. No núcleo, temos as partículas chamadas de prótons e nêutrons. Ao redor desse núcleo, há uma região chamada eletrosfera, onde ficam as partículas que são os elétrons. Os elétrons estão em movimento ao redor do núcleo, conforme você pode ver nessa animação. Esse assunto continua nos próximos vídeos que serão publicados nesse canal. Para saber mais, verifique também as referências na descrição desse vídeo. Até a próxima!